A paz do Senhor Jesus para todo mundo do Facebook, do Instagram, do YouTube, amém. Pessoal que vai ouvir pelo áudio, o pessoal do Meet, a Duda, a Edna, a Sheila, a Eliane, a Cláudia, a Silvana, a Jéssica, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, tá bom? Amém, sejam todos bem-vindos. Sheila, eu não sei se é a sua primeira aula conosco, se você já assistiu alguma aula antes, já ouviu alguma aula gravada. É a primeira aula, Sheila? Ou você já acompanhou? Para eu conseguir te ouvir, você tem que apertar o microfoninho no seu Meet, ou então escrever no chat, tá bom? Aí eu consigo ler. Sheila, a paz do Senhor Jesus, Silvana, amém. Pensei que era Sheila falando. A paz do Senhor Jesus, Silvana, amém. Sheila não me responde, mas amém. Então, se for a sua primeira vez, seja bem-vinda. Se não for, também seja muito bem-vinda, tá bom? Amém. A gente tá no 11º livro de estudo, tá bom? O 11º livro de estudo é o segundo livro de Samuel, tá? Eu vou supor que a Sheila é a primeira aula dela, então eu vou explicar um pouquinho. A gente tá no 11º livro de estudo, que é o segundo livro de Samuel. Esse estudo, ele é cronológico, tá? Então, ele não segue a ordem que tá na Bíblia, mas sim a ordem de acontecimentos históricos. Eu acho muito mais fácil de entender a Bíblia assim do que do jeito que ela tá dividida, tá? Às vezes a gente lê o profeta e a gente já leu faz tanto tempo o rei que a gente nem lembra que período é esse que o profeta tá falando. A paz, Dona Maria. Então eu acho mais fácil ensinar dessa forma, tá bom? Então eu ensino observando o contexto histórico. Então a gente segue o momento histórico e não a ordem que tá na Bíblia, tá? Amém. A gente tá chegando... A paz, Sheila. Tudo bom? Agora eu tô, agora eu tô ouvindo sim. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. É a primeira aula que você assiste? Amém. Amém. Então vou continuar explicando. Amém. Seja muito bem-vinda, viu? Amém. 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 Deus te abençoe. Então a gente segue a ordem histórica, tá? Eu acho mais fácil de entender. Então, quando a gente chegar ali nos profetas, a gente vai ver que a gente vai estudar o rei junto com o profeta. Então, a gente vai estudar Jeremias junto com o profeta da época. A gente vai estudar Isaías junto com o profeta da época, né? Fica muito mais fácil de entender assim, tá? Então, a gente vai estudar de acordo com o momento histórico, tá? A gente estuda assim. E a gente tá agora no momento histórico da morte de Davi. A gente está chegando na morte de Davi ali, a gente está finalizando o segundo livro de Samuel, entrando no primeiro livro de Reis, então a gente está chegando no momento histórico da morte de Davi e do reinado de Salomão. Então, antes da gente falar sobre a morte de Davi e passar para o reinado de Salomão, a gente está lendo todos os salmos de Davi, tá? Então, agora a gente está nesse momento histórico, finalizando todos os salmos de Davi. Faltam ainda uns 18, 20 salmos para a gente ler. Então a gente finaliza os salmos agora de Davi e volta para o momento histórico onde Davi falece, onde Davi morre e Salomão começa a reinar, tá bom? Então a gente vai depois ser conduzido para o primeiro livro de Reis e vamos estudar a história de Salomão junto com outros livros, né? Porque tem os livros ali de Salomão e a gente vai estudar junto. Como o nosso estudo é cronológico, o nosso estudo é pelo momento histórico, a gente vai estudar o reinado de Salomão junto com o livro de Eclesiastes, junto com o livro de Provérbios e junto com o livro de Cantares, que são livros de Salomão, tá bom? Então, amém. Que Deus te abençoe, Sheila, que você goste, que volte mais vezes, tá bom? Para assistir mais aulas em nome de Jesus. Amém. Se você quiser assistir as aulas anteriores, né? A gente já tá terminando o 11º livro, que é o segundo livro de Samuel. A gente já leu aí 11 livros, só falta um capítulo do segundo livro de Samuel. A gente já leu 11 livros aí da Bíblia. Se você quiser assistir a aula desses 11 livros que a gente já leu, é só você acessar o Facebook, YouTube, Instagram, tem lá as 11 aulas, tá bom? Amém. Tem apostilas também que eu consegui escrever. Eu consegui escrever 3 apostilas até agora, que é de Gênesis, de Jó e de Êxodo, tá? Eu não tive muito tempo para continuar escrevendo as apostilas, mas essas 3 eu consegui escrever, registrei os direitos autorais ali certinho e eu distribuo gratuitamente, tá? Não cobro nada. Tá bom? Amém. A gente começa sempre com louvor. Você entrou, ouviu o louvor, né? A gente começa com um louvor que eu não passo no Facebook, no Instagram e no YouTube por causa de problemas que dá na página, né? Então a gente começa com louvor, eu faço a oração e depois a gente começa a estudar o capítulo do dia, tá? Como que é o estudo do capítulo do dia? Eu leio versículo por versículo, só que eu
eu traduzo, né, o versículo por versículo, eu trago para uma linguagem mais simples, uma linguagem mais clara, uma linguagem mais atual, tá? Então você consegue acompanhar da sua Bíblia, só que você vai entender o que está sendo falado ali. Agora a gente está vivendo um momento de estudo aqui que é um livro de poesias, né? O livro de Salmos, na verdade, é um livro de poesia, é uma poesia, o livro de Salmos. Eles são canções, né? Algumas canções ali escritas, né? Algumas poesias para serem recitadas ali na frente do tabernáculo. E então, sempre que há no livro de Salmos alguma metáfora, né? Eu explico a metáfora, tá? Como é poesia, acontece isso nos poemas, né? As pessoas usam uma coisa para falar de outra, né? Então usam coisas diversas para falar do que elas sentem, né? E eu sempre explico quando isso acontece na história, tá bom? E quando também a gente tá ali num momento histórico, eu explico o momento histórico, né? Trago a memória da gente, a lembrança da gente e a nossa mente, né? Para quem não assistiu às aulas anteriores, eu trago a nossa mente como era a época, né? É difícil a gente estudar hoje algo que se acontecia 4.000 anos atrás, né? Então a gente precisa entender como que era 4.000 anos atrás. E eu sempre trago à memória isso, como que era naquela época, né? Era diferente do que é hoje, né? Hoje é uma outra sociedade. Então, e Deus fala com a gente de uma forma que a gente vai entender a mensagem. Então Deus falava com aquele povo de uma forma que eles fossem entender. E para a gente entender o que Deus falava com aquele povo, a gente tem que entender o que eles viviam, tá? Amém. Porque eles entenderiam o que Deus estava falando. Então a gente tem que ir para o momento histórico que eles viviam. Amém. Tava explicando para Sheila como que funciona a aula, tá, gente? Amém. Eu vou fazer a oração agora, então a gente começa o Salmo 115, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe, Pai. Nos perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe pelas nossas fraquezas, nossas falhas, os nossos erros, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A tua palavra diz que o Senhor tem prazer num pecador arrependido. A tua palavra diz que o Senhor recebe com festa um pecador arrependido. E, meu Deus, nós viemos aqui na tua presença porque nós reconhecemos que nós nada somos, nós somos apenas pó. A tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia de cada um de nós, o Senhor nos ouve e libera a sua compaixão, porque o Senhor sabe do que nós somos feitos. O Senhor sabe que nós somos feitos apenas de pó, apenas de pó. E, meu Deus, nós reconhecemos isso e pedimos perdão. Pedimos perdão porque a tua palavra diz, meu Deus, que nós devemos, né, nos humilhar diante de ti, reconhecer a nossa fraqueza, né, e te buscar, Pai, amém. Nós também, meu Deus, perdoamos a todo aquele que nos ofendeu, que nos machucou. Nós liberamos o perdão neste momento para todo aquele que nos feriu, porque a tua palavra diz que para que nós possamos ser perdoados, nós precisamos perdoar. Então nós perdoamos, Pai. Amém. E todo aquele, Pai, que tiver dificuldade em perdoar, que o Senhor ajude essa pessoa, que o seu Espírito Santo venha, ensine sobre bondade para essa pessoa, ensine sobre compaixão. Não tem a ver com merecimento, Pai. Que entendamos isso, porque nós não merecíamos. O perdão não tem a ver com merecimento. Ninguém merece o perdão. Mas tem a ver com a graça, com a misericórdia. Tem a ver com fazer o que nós aprendemos contigo, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos conduza nessa jornada. Revele para cada um de nós a sua verdade de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma absoluta. Que o seu Espírito Santo venha com fogo nos incendiar, nos trazer ao coração, à mente, a tua verdade de uma forma plena. Que venhamos a ser transformados pela tua palavra, que venhamos a buscar cada vez mais a tua presença, que venhamos a buscar cada vez mais a tua palavra, a tua verdade, que venhamos a mergulhar em ti, Pai, que não venhamos a nos cansar de te ouvir, de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra, que não venhamos a nos cansar da tua presença, amém, que não venhamos a nos cansar de te buscar. Meu Deus, que o Senhor nos dê um novo coração, um coração que agrade a ti, Pai, amém.
Transforma também as nossas mentes, Pai, para que agrademos a Ti. Nos ensina a Te agradar, Pai. Amém. Porque nós queremos achar graça aos Seus olhos, Pai. Nos ensina, Pai. Amém. Meu Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal, em o nome de Jesus. Pai, que aqui não seja o meu falar, mas que Seu Espírito Santo me use. Que o Seu Espírito Santo me conduza, Pai, e da minha boca saia somente a Tua verdade. Que o meu falar ao Teu respeito seja irresistível, seja apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resista, Pai. Que essa pessoa se entregue a Ti, mergulhe em Ti, meu Deus, em o nome de Jesus. Que essa pessoa venha, meu Deus, a conhecer o primeiro amor e permanecer nele, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pai, nos guia, nos conduza, Senhor. Meu Deus, nós confiamos em Ti. Nós descansamos em Ti, porque nós sabemos que quem confia em Ti jamais é frustrado. Amém, Deus. Que os Seus planos se cumpram em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora a gente vai falar sobre o Salmo 115. O Salmo 115, gente, não é um salmo difícil, tá? Não tem vários temas diferentes, tá? É um salmo, né? Onde o salmista, né? A gente está estudando aqui antes da morte de Davi, então eu presumo, né? Algumas pessoas atribuem esse salmo a Davi, né? E eu sou uma dessas pessoas que atribui esse salmo a Davi, tá? Então a gente está estudando ele agora. E o que acontece com esse salmo? A impressão que dá pra gente é que Israel não merece a misericórdia de Deus. A impressão que dá pra gente é que Israel tá pecando. Israel não é digno. Essa é a impressão que dá. Então Davi vem falar com Deus: Senhor, que o Senhor olhe pra gente. Mas não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom. Que a sua misericórdia, que a sua fidelidade, que a tua graça sejam o bastante. Porque nós não merecemos. Que não seja por nós, porque nós não merecemos. Mas que o Senhor tenha compaixão do povo que o Senhor escolheu. Do povo que carrega o teu nome. É isso que Davi diz, é muito bonito. E Davi começa a reconhecer que os outros deuses, os deuses das outras nações, nada são. E o Deus de Israel é o Deus soberano, né? É o Deus que tudo é. E os deuses das outras nações não são nada. E Davi então fala para Deus: Deus, como que podem as outras nações prevalecer se nós temos o Deus único? Mostra o teu poder. Não deixa que o teu povo seja envergonhado, porque as pessoas olham o nosso sofrimento e perguntam pra gente: onde está o nosso Deus? Que tá acontecendo tudo isso com a gente e o nosso Deus deixou. Cadê? Que Deus é esse que deixa o seu povo ser humilhado dessa forma? Que Deus é esse que deixa seu povo ser escravizado, sofrer dessa forma? Que Deus é esse que entrega o seu povo aos inimigos? E Davi começa a falar assim com Deus. É um salmo muito bonito. No versículo 1, Davi diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Davi está dizendo: Deus, eu não estou pedindo glória para nós. Eu não estou pedindo que o Senhor nos honre. Eu não estou pedindo que o Senhor nos levante. Eu não estou pedindo que o Senhor nos exalte. Não. Porque nós não merecemos. Eu não posso orar dessa forma, pedindo para que o Senhor me exalte, porque eu não mereço. Alguma coisa errada eu fiz, em algum momento da minha vida eu errei. Alguma coisa há que eu faça com que eu não mereça. Tem um salmo de Davi, que a gente vai ver mais pra frente, que Davi diz: que homem que pode chegar diante de Deus e ser declarado justo por ele mesmo? Deus vai encontrar alguma coisa de errado. Deus vai encontrar um pensamento errado, alguma coisa errada. Deus vai encontrar.
E é isso que Davi diz: não a nós, Deus, mas que a glória seja dada ao teu nome. Que o Senhor não nos exalte, mas exalte a si mesmo, Deus, através de nós. É isso que Davi está dizendo. E aqui ele diz: não por amor a nós, porque nós não merecemos o teu amor. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos errantes. Mas por amor da tua misericórdia. Não por amor da gente, mas por amor da tua misericórdia. Por amor da tua fidelidade. Se lembra de nós. Parece muito com a oração de Moisés, né? Moisés, quando orou para Deus ali, teve um momento ali no deserto que Deus queria destruir todo o povo. E Deus falou: Moisés, se afasta do povo, porque eu vou matar todo mundo e eu vou começar de novo de você. A sua descendência que vai entrar em Canaã. Esse povo não vai entrar mais não. E eu não vou deixar de cumprir o que eu falei para Abraão. Eu falei que de Abraão seria uma grande descendência. Eu faço de você, Moisés, uma grande descendência. E Deus fala isso para Moisés. Então Moisés não apela àquele povo, porque era um povo que pecava. Era um povo que pecava um após o outro. Então Moisés ele não apela para aquele povo. Moisés fala: Deus, se lembra da sua longanimidade. Se lembra. O Senhor é longânimo, o Senhor disse isso. Cadê o seu longo ânimo agora? Que o Senhor está se irando tão fácil. Foi o Senhor que escolheu esse povo. O Senhor lutou por esse povo, lembra? O Senhor quis esse povo. O Senhor comprou esse povo, Deus. Não rejeite ele agora. Eu sei que eles não merecem, mas não rejeite eles agora. Tenha paciência. E Moisés começa a apelar aos atributos de Deus, né? E aqui Davi tá fazendo a mesma coisa. Tem um momento na história que Deus fala, né? Deus fala, olha, vocês estão indo para Canaã, não é porque eu amo vocês. Não é porque vocês merecem. É por amor a mim mesmo. É porque eu me amo. Deus fala isso. É porque eu me amo. Porque eu prometi. E eu me amo. E o que eu falo, eu cumpro. É porque um dia eu falei. E eu sou fiel ao que eu digo. Eu sou fiel a mim mesmo. E é por isso que vocês vão entrar. Não é porque vocês merecem. Deus um dia falou isso, né? E é isso que Davi está dizendo aqui. Deus, não por nós, não por nós, não por nós. Que a gente não merece. Mas que por amor da tua misericórdia. Por amor a você mesmo, Deus. O Senhor nos ajude. Não porque a gente merece a sua ajuda, mas por amor ao Senhor mesmo. Porque um dia o Senhor falou que não rejeitaria o seu povo. Porque um dia o Senhor falou que a oração de um aflito o Senhor não rejeita. Porque um dia o Senhor falou que a oração de um justo tem efeito. Porque um dia o Senhor falou que tinha prazer num pecador arrependido. Porque um dia o Senhor falou que recebe um pecador arrependido com festa. Por causa disso, Deus, me ajuda. É isso que Davi está dizendo. Aí no versículo 2, Davi diz: porque a verdade, Deus, é que todas as nações ficam vendo a gente e ficam falando: cadê o Deus deles? Sumiu, o Deus deles foi embora. Para eles estarem passando pelo que eles estão passando, o Deus deles sumiu. E isso acontece muitas vezes na vida do crente, né? Já aconteceu na minha vida, das pessoas questionarem, né? Às vezes você tá passando por alguma dificuldade, algum problema, surge uma doença, né? Surge algum problema, alguma coisa, e a pessoa vem: cadê seu Deus que agora você tá doente? Cadê o seu Deus que não te livrou disso, né? E é isso que estão fazendo aqui. Estão falando: cadê o seu Deus que você caiu doente? Cadê o seu Deus que você não se recupera dessa doença? É que nem fizeram com o Jó, né? Cadê o seu Deus? Ele não tá mais com você. Você não tem Deus nenhum. Então aqui no versículo 3, Davi continua dizendo. Então Davi responde. Perguntaram: onde está o Deus de Israel, né? Onde está seu Deus? Então Davi diz: o meu Deus está nos céus. Eu sei onde está meu Deus. Ele não fugiu. Ele não sumiu para não me ajudar. Ele continua no mesmo lugar onde ele sempre esteve.
Ele está nos céus. Meu Deus está lá. E então Davi diz, e ele faz tudo de acordo com o que ele quer. Ele está lá nos céus. E ele está de acordo com essa situação que está acontecendo na minha vida. Ele não me negou, ele não me rejeitou. Mas ele faz as coisas do jeito que ele quer. E ele permitiu que essa doença viesse. Ele permitiu que esse problema acontecesse. Ele permitiu que essa prova surgisse. O meu Deus continua no mesmo lugar onde ele sempre esteve. Eu sei onde ele está, lá nos céus. E ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Do jeito que agrade a ele. E é assim. Então aqui no versículo 4, Davi continua dizendo, o meu Deus eu sei onde ele está. O meu Deus eu sei que ele faz o que ele quer, do jeito que agrade a ele. Mas os deuses das outras nações, eles são feitos de prata, de ouro. Mas a verdade é que eles são obras feitas pela mão do homem. O próprio homem que faz os deuses deles. O meu Deus está lá nos céus, não fui eu que fiz ele. Ele me fez. E ele faz tudo de acordo com a vontade dele. Mas os deuses das outras nações, que as outras nações aí estão se gabando, porque tá tudo bem para elas e para mim tá tudo mal. Esses deuses são prata e ouro, mas são eles mesmos que construíram. Que deuses são esses que eles mesmos construíram? No versículo 5, Davi continua dizendo, a verdade é que esses deuses deles aí têm boca. Eles fazem estátua, colocam a boca lá, desenham a boca. Mas esses deuses não falam. Eles oram, 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 e esse Deus não fala. Mas o meu Deus, eu oro e ele fala comigo. Mas esses deuses não. Esses deuses têm até olhos. Essas pessoas esculpem lá os deuses e colocam olhos lá. Mas eles não veem nada. Mas o meu Deus vê. Lá dos céus, ele vê. E esses deuses nada veem. Tem uma passagem muito legal que a gente estudou, se eu não me engano foi sobre Gideão. Eu acho que foi Gideão. Que era Gideão mesmo. O pai de Gideão, ele tinha um altar para Baal, né? Lembra disso? E então, Deus manda Gideão derrubar aquele altar. Era a primeira coisa que Gideão devia fazer. Era a primeira prova de fé de Gideão. E Gideão foi lá e derrubou o altar. Lembra disso? Aí então, no dia seguinte, o povo soube que foi Gideão que quebrou o altar, né, do Baal. E o povo quis matar Gideão. Então, o pai de Gideão falou, peraí, ele não é um Deus? Se ele é um Deus, ele que se defenda. Deixa ele se defender, ele é um Deus. Então, ele que se defenda. Ele que vem e se defenda e prejudique Gideão. Lembra que até mudou o nome de Gideão para, acho que era Jerubaal, né? Uma coisa assim, né? Que é contenda com Baal, né? Ele que brigue com Baal, né? Baal que brigue com ele, uma coisa assim. E é isso, né? É isso mesmo, Elizabeth lembra, amém. E é isso mesmo, sabe? Eles têm olhos, mas eles não veem. Eu viro ele de costas, não tá vendo nada. Sabe aquela coisinha, tem um negócio aí de uma religião que eles pegam um santo pra namorar e põe de ponta cabeça, né? Pega um santo, põe de ponta cabeça e coloca numa água, com uma água, não sei o quê. Isso é um Deus, gente, fala sério. Que ele não consegue sair daquilo. Que ele vai ser torturado pra dar o que a pessoa quer. Que Deus é esse que é torturado pra dar o que a pessoa quer? E é isso que deve estar dizendo aqui. Esses deuses aí que eles fazem têm olhos, mas não vê nada. Você vira ele de cabeça para baixo, ele não vai ver nada, não tá vendo nada. Ele fica olhando assim na tua direção para frente, não tá vendo nada. Tá acontecendo tudo de errado, nada, não vê nada. Mas o meu Deus lá dos céus, ele vê. Versículo 6, Davi diz, eles têm até ouvidos, às vezes as pessoas fazem até orelhas, tudo, na estátua, mas eles não ouvem. Você ora, 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 e eles não ouvem a sua oração.
Eles têm nariz, mas não cheiram. Você vai e coloca ali, né, um monte de flores, acende incenso, coloca um monte de coisa perfumada. Eles não cheiram, eles não sentem o cheiro disso. Mas Deus, lembra quando Deus falou? Aroma agradável, né? Lembra quando a oferta era de aroma agradável a Deus? Deus sente o cheiro. E Deus sentiu o cheiro do aroma agradável. Versículo 7, Davi continua dizendo: eles têm até mãos. Eles vão e esculpem, né, a mão, desenham a mão, mas a mão deles não pode pegar nada. É uma mão ali que nada faz. É uma mão que se a pessoa chegar e jogar no chão, aquela mão não vai segurar meu braço para me impedir de jogar aquela estátua no chão. É uma mão que não pode pegar nada, uma mão que não faz nada. Eles têm pés, mas eles não conseguem correr, não conseguem andar. Eu tô indo lá na direção deles para jogar um longe, ele não corre, ele não foge. Porque eles têm pés, mas não andam. A verdade é que da garganta deles não sai som nenhum. Eles não fazem nada. São só esculturas, não fazem nada. Então, no versículo 8, Davi diz: tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. E a Bíblia diz isso mesmo. Aqui Davi está dizendo que todo aquele que fabrica essas coisas, que se torne igual a essas coisas. Que os olhos deles não vejam, que os ouvidos deles não ouçam, que eles tenham pernas, mas não consigam andar, que eles tenham mãos, mas não consigam pegar. Que eles sejam assim, alienados, né? Que eles sejam assim. Todos esses que fabricam essas coisas. E também aqueles que confiam nessas coisas. E a Bíblia diz isso, né? Mais pra frente a Bíblia diz isso. Que todo aquele que confia nessas coisas, que ora para essas coisas, né? Que busca essas coisas, se torna como essas coisas. Então, sabe quando tá muito óbvio, tá todo mundo vendo, mas a pessoa não vê? Se torna assim. Tá ali claro, o som tá claro, tá todo mundo ouvindo, ele não ouve. Ele se torna igual àquela imagem. Ele se torna igual àquela criatura que ele acha que é alguma coisa. Aquela criação, na verdade, que ele acha que é alguma coisa. Ele se torna igual. Aí no versículo 9, Davi diz: mas Israel, não. Israel não confia nessas coisas. Israel não confia em estátuas. Israel não confia na mãe natureza. Israel não confia nessas coisas, não. Israel confia somente em Deus. Em Deus Israel encontra o seu amparo. E Deus é o escudo de Israel. No versículo 10, Davi diz: a casa de Arão confia em Deus. Ele é o seu amparo e ele é o seu escudo. Davi separou, né? Ele separou primeiro Israel, todo o povo de Israel, e depois a casa de Arão. Quem é a casa de Arão? Os sacerdotes, né? Então, os sacerdotes de Deus confiam em Deus. Os sacerdotes de Deus não vão ler horóscopo. Os sacerdotes de Deus não vão ficar jogando búzios. Os sacerdotes de Deus não vão ficar consultando outras coisas, né? Os sacerdotes de Deus confiam apenas em Deus. Versículo 11. Confiam no Senhor os que têm o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então agora ele generaliza. Confia em Deus quem tem Deus. Tem Deus, confia em Deus e acabou. E para esses que confiam em Deus, saibam que Deus é o seu amparo. Deus é a sua ajuda. Se você confia em Deus, fique sabendo, Ele é o teu escudo. Ele não vai deixar que nada te mate. Ele é o teu escudo protetor e Ele também é a tua ajuda. Se você confia nele. Versículo 12, Davi diz: de nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. O negócio não estava bom ainda aqui não, né? Porque Davi havia dito no início do Salmo que as pessoas ficam questionando onde está o Deus deles, né? Porque está indo tudo errado. Onde está o seu Deus? Mas Davi diz:
Deus. As pessoas vêm aqui questionar onde está o Senhor. Deus, faz alguma coisa. Não por amor a nós, porque a gente não merece seu amor. Mas por amor ao Senhor mesmo. Por amor a tudo que o Senhor disse até hoje. Faz alguma coisa, me tira dessa situação, Deus. Não me deixa ser envergonhado, não. Porque a verdade é que esse povo que está vindo aqui questionar onde está o meu Deus, é um povo que adora deuses que não existem. Adoram coisas que não falam, não veem, não andam, não comem, não fazem nada, Deus. Mas eu, Deus, confio no Senhor. Quem confia no Senhor não pode ser frustrado, Deus. Quem confia no Senhor não pode ser envergonhado, Deus. Então vem, Deus, e mostra o teu poder, né? Então aqui no versículo 12, Davi então fala: mas a verdade é que Deus tem se lembrado de nós. Deus tem sido bom. Em meio às coisas ruins que têm acontecido aqui, eu tenho observado o agir de Deus nos mínimos detalhes, né? Em coisas pequenas, nos detalhezinhos, eu tenho observado. Deus tem se lembrado da gente. Deus não se esqueceu de mim, não. Tem alguns detalhes que eu posso ver que Deus não se esqueceu de mim, Ele está agindo. E aqui Davi diz: e é por isso que eu sei que Ele me abençoará. Ele vai nos abençoar, porque Ele não se esqueceu da gente. Ele faz o que Ele faz do jeito que Ele quer, de acordo com a vontade dele, mas Ele não abandonou a gente, não. Pelos detalhes eu vejo que Ele está aqui. E Ele vai nos abençoar. Ele vai abençoar o povo dele. Versículo 13. Deus abençoa quem teme a Ele, tanto pequeno como grande, tanto pobre como rico. Deus abençoa quem teme a Ele. Então Ele vai nos abençoar. Pode estar dando tudo errado agora, mas Deus vai nos abençoar, porque Ele abençoa a quem teme a Ele. E não tem problema o que eu estou passando, não, porque o meu Deus está nos céus. Eu confio nele. E eu sei que Ele faz de acordo com o que Ele quer fazer, de acordo com a vontade dele. Mas eu sei que o final dos que confiam nele é a bênção de Deus, porque Deus abençoa quem teme a Ele. Deus vai me abençoar, tanto pequeno como grande. Deus não vai deixar de abençoar porque a pessoa se acha insignificante. Não. Deus abençoa aquele que o mundo não dá nada, acha insignificante. E Deus abençoa também o grande. Deus abençoa. E versículo 14 diz assim: que Deus aumente bênçãos mais e mais. Deus já tem nos abençoado. É isso que Davi está dizendo aqui. Deus já tem nos abençoado. Em detalhes, a gente vê que Deus tem abençoado. Podia ser pior. As coisas podiam ser piores. Em alguns detalhes, a gente observa Deus abençoando. E que as bênçãos de Deus aumentem mais e mais. Sobre nós, sobre os nossos filhos. Amém. Versículo 15 diz: sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Que nós sejamos os abençoados de Deus. Que Deus diga bem da gente. Que sejamos abençoados pelo Deus que criou os céus e a terra. Imagina as bênçãos que esse Deus pode nos dar. Versículo 16. Os céus são os céus de Deus, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Aqui Davi está dizendo: os céus são de Deus. A gente não pode tocar nos céus, a gente não pode usufruir dos céus, a gente não pode dominar os céus. Os céus é de Deus. Mas a terra, Deus deu para que nós a dominássemos. A terra foi um presente de Deus para nós. Não é para a terra nos dominar, é para a gente dominar a terra. E realmente foi esse o intuito de Deus, lembra? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus falou que era para eles dominarem sobre a terra, tanto Adão como Eva. Mas quando eles caíram, eles passaram o domínio da terra para Satanás. Então, quem começou a dominar essa terra? Satanás. Então, Satanás começou a ter o domínio dessa terra. Então veio Cristo. Cristo veio,
morreu na cruz, ressuscitou. E em Cristo, nós acabamos, né, surgindo em um outro nível. Nós já não somos mais desse mundo. Nós temos a natureza de Cristo, nós mudamos espiritualmente, né? Então a gente não está mais sujeito ao domínio deste mundo. Por isso que nos é dado, em nome de Cristo, o poder para expulsar demônios, né? Por isso. Porque hoje não estamos mais sujeitos a este mundo, né? Mas esse mundo jaz no maligno. Mas Deus havia dado esse mundo para nós. Mas Jesus, a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, Jesus vai ser rei desse mundo também. Não para sempre, porque esse mundo vai ser destruído. Mas Jesus vai reinar neste mundo aqui por 1000 anos. E nós vamos reinar com ele. 1000 anos. A gente ainda vai viver nessa terra 1000 anos, com Jesus reinando. A gente vai poder usufruir dessa terra 1000 anos. E então depois essa terra vai ser destruída e a gente vai para Jerusalém Celestial. Mas essa terra Deus deu pra gente, não foi para Satanás. Foi pra gente que Deus deu. O homem é que passou o domínio para Satanás, mas Deus deu pra gente. No versículo 17, Davi diz: os mortos não louvam a Deus, nem os que descem à região do silêncio. Quem morre não louva a Deus. Como eu vou louvar a Deus se eu estou na morte, afastado, né? Então, no versículo 18, Davi diz: mas nós, povo de Deus, nós diremos bem de Deus, agora e para sempre. Aleluia. Amém, 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 amém. Então é isso, gente. É um salmo realmente de exaltação de Deus, né? Buscando realmente que Deus haja, que Deus faça algo, né? Porque o povo tem sido questionado, né? O pessoal chega e fala: onde está seu Deus? Cadê seu Deus, né? Que Deus é esse que está acontecendo tudo isso na sua vida e esse Deus não está agindo, né? Onde está seu Deus, né? Então é um salmo de reforço. Mas não, eu sei onde está meu Deus. Onde está o teu Deus? Você não sabe. Às vezes você pode até falar: meu Deus está aqui, né? Mostra a estátua. Mas é um Deus que não ouve, não vê, não fala, não anda. O meu Deus não, meu Deus faz tudo. E eu sei onde ele tá nos céus. E ele tá olhando por mim. Amém, amém. E é isso, né? Davi diz: Deus, que não seja por amor a nós, porque nós não merecemos, mas que seja por amor ao Senhor mesmo. Que o Senhor venha e mostre o seu poder, para que esse povo seja envergonhado. Porque eu confio em ti. E quem confia em Deus não é frustrado, não é envergonhado. Aí ele diz: todo o povo, né, todos os povos estão adorando esses outros deuses aí, estão fazendo coisas para esses outros deuses. Mas nós vamos sempre falar bem de ti, Deus. Ainda que tudo esteja indo mal. Ainda que as pessoas estão olhando pra gente, falando: cadê o seu Deus? Eu vou continuar falando bem do Senhor Deus. Agora e para todo sempre, eu vou continuar falando bem do Senhor. Que lindo, amém, né? É aquele amor que não é circunstancial, né? É o amor que independe, né? É igual a gente, sabe? Você descobre quem te ama de verdade quando você perde a sua utilidade. Quando você não tem mais utilidade nenhuma. Quando você não serve mais para nada. Quem ficar com você é porque realmente te ama. Essa pessoa te ama pelo que você é, não pelo que você pode dar. E é isso que Davi está dizendo aqui: Deus, eu te amo pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode me dar. Eu posso estar sofrendo, chorando, passando necessidade, pode estar tendo problema aqui na minha vida, mas eu te amo ainda assim. E eu vou continuar falando bem do Senhor. Porque eu não te amo pelo que o Senhor pode me dar. Eu te amo pelo que o Senhor é. Amém. Amém, gente, que Deus abençoe, tá bom? Na quinta-feira a gente vai ter mais aula, tá bom? A gente vai ler o Salmo 116 na quinta-feira, tá? Amém. Eu vou desligar o Facebook, Instagram e YouTube, amém? E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá bom? Deus abençoe a todos, amém. Boa noite, viu, gente?